Pessoal, vamos lá, olha só. Carlos Bolsonaro critica escolta armada para pai em hospital. Humilhação. Aí eu me lembrei até aquele vídeo da Michelle também choramingando, porque agora o carro é revistado para ver se o Bozo não tá no porta-malas. Tem que abrir o carro para a polícia verificar se tem alguém escondido dentro. Todos os dias, quando eu chego e saio, tenho que revistar o meu carro. É muita humilhação que nós estamos vivendo. Aí o Carlos diz aqui: policiais fardados e armados humilham Bolsonaro. Um comboio com mais de 20 homens armados de fuzis, ostensivamente acompanhados de mais de 10 batedores, reduzindo a velocidade bem abaixo do permitido na via, apenas para promover a humilhação de um homem honesto. Segundo Carlos, a escolta policial continua dentro do hospital. Ô Carlos e Michelle, qual parte que vocês não entenderam? Acho que vocês têm que digerir isso ainda, hein? Vocês não entenderam que o Bolsonaro é um bandido condenado a 27 anos de cadeia. E como, na condição de bandido, condenado a 27 anos, tem que ter escolta policial mesmo pra ele não fugir. Ainda mais que a embaixada dos Estados Unidos tá a 10 minutos de onde mora o Bolsonaro. Então, o risco de fuga é altíssimo, tá? Tem outra coisa que eles vão ter que arcar daqui a pouco, porque a gente fala muito nessa condenação criminal aos anos de reclusão, tal. Mas não é só isso, né? Teve uma multa que ele tomou também pela questão do golpe. Então, ele foi condenado a pagar agora, de cara, R$379 mil. E ele também vai entrar naquele consórcio de pessoas que vão ter que pagar R$30 milhões de forma solidária, porque foi o custo da depredação da Praça dos Três Poderes. Então, aquela reconstrução dos palácios e tal, isso aí não vai ficar de graça para a população. Então, e aí o que significa ser de forma solidária? É que a AGU pode cobrar de todos, tá? E aqueles que não tiverem dinheiro, vai ter um bloqueio nas contas, quem tiver vai pagar por aqueles que não têm. Tá? Então o Bolsonaro pode sofrer um bloqueio nervoso das contas dele. E aí, na saída do hospital, veio essa nota à imprensa dizendo que o Bozo tá podre, tá, por dentro. Então que ele tá ali com residual de pneumonia, deficiência de ferro que gerou uma anemia, que ele também está com hipertensão arterial, está com refluxo gastroesofágico e ainda tem algum problema de broncoaspiração. Ele também está com 8 lesões cutâneas, tá? Ou seja, a pele dele está ficando toda ferida e ele teve que retirar por meio de cirurgia essas lesões hoje. E aí eu lembro assim, cadê aquele cara corajoso na pandemia que zombou da cara das pessoas? A coisa mais asquerosa do ponto de vista pessoal que ele fez na pandemia foi quando morreu um jornalista do Sport TV, do Grupo Globo, o Rodrigo Rodrigues, morreu de Covid. E aí vocês lembram que lá no começo da pandemia, o Bozo disse, olha, como eu tenho histórico de atleta e tal, vai ser uma gripezinha, não vou ter nada, porque isso aí E aí, quando morreu esse cara, ele chegou pro público dele numa coletiva e falou, olha aí, isso aqui foi no dia da morte do Rodrigo Rodrigues. Aí ele falou, olha aí, ó, morreu um bundão de vocês, porque fazendo referência que o cara fosse inclusive gordo e etc. E aí, ó, morreu um bundão de você. Quando um bundão da imprensa aí pega um negócio desse, morre, tá vendo? Quando ele falou isso ali no contexto da morte do Rodrigo Rodrigues, eu fiquei, assim, impressionado. E aí eu resgatei pra vocês aqui um vídeo do Desmascarando do dia 30 de abril de 2021. Atleta das Forças Armadas, né? Aquela história de atleta, né? Que o pessoal da imprensa vai pro deboche. Mas quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Só sabe fazer maldade, usar caneta com maldade em grande parte. Tem exceções, né? Como aqui o Alexandre Garcia. A chance de sobreviver é bem menor do que a minha. Pessoal, amanhã, nova semana, e aí vai lá, principalmente na Câmara dos Deputados bolsonaristas, com força máxima para aprovar o projeto da anistia e tal. Datafolha soltou uma pesquisa hoje, 61% são contra uma anistia ao ser responsáveis pelo 8 de janeiro, 33% a favor. Bem, se a gente observar de 21 de março de 2024 até agora, 9 de setembro de 2025, ou seja, em um ano e meio, basicamente está a mesma coisa, tá? Continua mais ou menos a mesma quantidade de gente apoiando, mas a mesma quantidade de gente contra a anistia. E eu queria fechar esse vídeo com esse texto, que é uma obra-prima do Christian Lynch, A Paz dos Cemitérios. Campanha por anistia a Bolsonaro e demais condenados por trama golpista retoma vício que macula a história do Brasil. Suposta pacificação defendida por coalizão reacionária, na verdade, é método para minar a democracia e restaurar a ditadura
pela ditadura, o poder dos grupos dominadores. Aí eu já começo com esse trecho, destaco isso aqui. A anistia não perdoa, ela esquece. Suspende a ação da justiça sobre os crimes definidos, faz calar as leis, revoga sua aplicação. Repetida, desmoraliza as normas de proteção da democracia. Vendida como pacificação, quase sempre produziu o contrário, incentivou a reincidência. Não apenas na República, como também no Império. E aí ele aponta um elemento aqui que é pouco falado, tá? Que essa coalizão fascista reacionária aí do Bolsonaro, ela não se rendeu, tá? Ela não abaixou, ela tá pedindo anistia sem ter abaixado as armas, porque às vezes a anistia, como foi, por exemplo, em 79, 78, o movimento, bem, o pessoal, digamos, de extrema esquerda que lutava ali, da luta armada contra a ditadura militar, eles já tinham abaixado as armas. Então, não havia mais razão, e aí, inclusive, o regime também precisava da anistia para que os militares não fossem punidos pela tortura, por tudo que eles fizeram. Então se chegou a um momento que só haveria redemocratização se tivesse anistia. A anistia era condição para se mudar o regime, sair da ditadura e entrar na... Agora não tem nada disso, né? E, inclusive, essa coalizão fascista reacionária que pede anistia não se rendeu às instituições, não abjurou do extremismo, continua negando a democracia liberal para impor sua democracia reacionária. Enquanto pede anistia, clama por uma intervenção estrangeira, econômica e até militar contra o Brasil, e ameaça diretamente os próprios ministros do STF. Em outras palavras, pede anistia sem depor suas armas, tentando o golpe de Estado por outros meios, enquanto não consegue retornar ao poder. Nessas condições, a anistia não pacifica. Ela mina as defesas da democracia e transforma o atentado contra a ordem em atalho político. Mas, num contexto como esse, não devemos esquecer nada, nem dispensar a lei. É tempo, ao contrário, de lembrar continuamente de aplicar a lei em todo o seu rigor. Só assim os guardiões da cidadela democrática podem honrar as suas togas e os seus mandatos. É preciso ser claro, para a extrema-direita, pacificação, entre aspas, só existe quando consegue instaurar a sua ditadura. A paz que reivindica é a do silêncio imposto, da unanimidade forçada, da política reduzida ao medo. É a paz que se ergue sobre os críticos calados, adversários perseguidos, inimigos eliminados. É sim uma paz, todavia é a paz dos cemitérios. Paz dos cemitérios, inclusive, é o título dessa coluna do Christian. Pessoal, é exatamente isso, assim. Vejam, por exemplo, o Nicolas, falando agora, dia 10 de setembro, a Globo precisa ter suas portas fechadas, ou seja, o cara passa todos os dias falando em liberdade, em perseguição política, em liberdade de expressão e etc e tal, fala em fechar a maior empresa de imprensa no país, porque ela mostrou lá os podres do governo Bolsonaro, mostrou a rachadinha e tal. Esse é o tipo de... Eles desvirtuam totalmente o sentido da palavra liberdade, da palavra... Vejam, quando ele fala o tempo todo de liberdade e acha bom, né, que o Trump não permita mais ali a liberdade de expressão dentro dos Estados Unidos, comece agora a revirar as redes sociais das pessoas, ou seja, imagina se alguém fizesse isso no Brasil, ele gritaria aos quatro cantos, olha que absurdo, atentado à liberdade de expressão. Quando é o Trump, ele faz isso aqui. Alguns deputados do PT dizendo a respeito, por exemplo, da suspensão, né, dos vistos de estudante pelos Estados Unidos, de que isso seria uma medida, enfim, praticamente totalitária. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é só uma suspensão para poder analisar a rede social dos estudantes que querem aplicar, né, o visto nos Estados Unidos. Pessoal, chegamos naquele momento do vídeo em que eu falo com vocês daquela oportunidade para se trabalhar de casa, 100% home office, você que está precisando de um dinheiro extra, ou você que está precisando até mesmo da fonte primária de renda. Olha só, eu trouxe alguns novos depoimentos para vocês de pessoas que procuraram o Clayson e obtiveram um excelente resultado. A Maria, por exemplo, relata que estava desempregada, então ela está por conta, ela é dedicação exclusiva, tá? E tirou, por exemplo, $984 esse mês, fazendo a conversão das aproximadamente R$5.500. Agora, mesmo para você que não está na condição de desempregado, a gente tem aqui, por exemplo, o depoimento do Carlos Matos. Ele é uma pessoa que procurou o Clayson, mas ele tem outro emprego. Ele dizendo aqui, olha, hoje, por exemplo, cheguei exausto depois de mais de 10 horas no trabalho lá na fábrica e estou aqui, né, dedicando e tal, querer compartilhar o resultado de um mês, $643, tá? Ou seja, conseguiu aí aproximadamente R$3.200, sem ser dedicação exclusiva, tá? Só reforçando aqui, não é bet, não é casa de aposta, não é nada disso, isso aqui é trabalho sério. Então, se você tiver interesse nessa oportunidade, pode clicar no link que tá aqui abaixo na descrição do vídeo e você vai conversar lá com o Clayson, que vai te explicar tudo direitinho, você vai compreender exatamente do que se trata. Pessoal, então é isso, eu fecho agora e volto numa próxima oportunidade.